Shalom, shalom, eu sou a Morá Devorá e nós estamos falando da Parashá Korach. Esse é o segundo vídeo, essa é a parte 2 da Parashá Korach. Estamos aqui tratando das páginas do CA para pré-adolescentes, então são crianças em idade de Bar e Bat Mitzvah, que tem entre 10 e 13, 14 anos, beleza? Então agora estamos, propriamente dito, falando do caderno, né? Essas aulas são mais longas e são realmente um guia aí para você entender como dar aula, né, da Torá para sua criança, tá bom? Esse é o modelo que a Morá faz com as crianças na sinagoga. É flexível, né? Depende das crianças, depende do quanto que elas falam, de como que vai as nossas conversas, mas no geral é bem semelhante com o que estamos no vídeo, beleza? Estamos na página 7, na seção Coração da Parashá, e aqui o versículo escolhido foi... Deixa eu ver... Números 16, 26. E ele falou à congregação, dizendo: apartai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toquem em nada do que é seu, para que não sejais consumido em todos os seus pecados. Então é aquilo, né? Me lembra muito da Lashon Hará, né? Que aí tem a Tsarat, que pega nas paredes, que pega em tudo. Então assim, se afasta de quem está sendo rebelde. Beleza? Porque o chão se abriu, uma coisa que inédita, não tinha acontecido ainda. Se abriu, eles caíram vivos com tudo que era deles, todo mundo. Ele e os 250, né, a galera toda. E aí, quem tivesse junto, perto deles ali, iria cair junto também. Iria, né? E aí, qual que é a reflexão que a gente tem aqui? Deus ordenou que o povo se afastasse dos rebeldes. A rebelião é contagiosa e as más companhias nos desviam. Tem uma referência, eu acho que é Provérbios 15, se eu não me engano. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que as más conversações corrompem os bons costumes? Porque a gente é até assim, cientificamente comprovado que pessoas que ficam muito próximas, muito juntos, se parecem. Até tem casais que são parecidos. Por quê? De onde que tira isso? Como a gente meio que tem... Nós temos neurônios, espelhos, então a gente começa a parecer, a ser semelhante a quem tá ali próximo da gente. Então, por exemplo, eu tava com a mania de ficar assim, ó, tremendo o olho, falando que tava estressado, alguma situação estressante. Eu fiz no outro vídeo mais vezes. E aí, todo mundo perto de mim tava com essa mania também. As mulheres estavam com essa mania também. Tinha uma situação, queria se expressar de alguma forma, usava o olhinho pra expressar. Então, assim, teve contato com a Morá. Minha irmã faz isso até hoje. Porque eu faço isso de vez em quando a situação é estressante, eu fico assim, né? Uma brincadeira, né? Medo de virar cacuete. Minha mãe já falou sobre isso, socorro. E aí, a gente acaba ficando semelhante, a gente ri meio parecido, a gente começa a ficar igual. Me lembrou até uma frase que diz que o discípulo, ele se difunde na pessoa do mestre, que me lembrou também de Pedro, acho que é Pedro, quando ele nega Yeshua, e daí a galera fala: ei, você fala como ele. Espera aí que eu peguei a referência, espera aí. Bora lá, a referência está em Mateus 26, versículo... Peraí, a parte do 69, né? Mas aí a parte que fala dele é 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Kefa e disseram: com certeza você é um deles. Seu sotaque não nega. Então, assim, nega. A pessoa do discípulo se difunde no mestre. Então, Kefa, ele se difunde, era parecido com, né, falava igual, anda igual. Gente, tudo igual. A gente é cientificamente comprovado que acabamos parecendo porque imitamos os trejeitos de quem nos cerca. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Morá, beleza, gostei muito. O que eu vou responder ali? O que eu vou escrever? Bora lá. Eu tô sempre aqui fazendo uma pausa, né? Porque sim, pra não ficar, né, você esperando muito tempo, entendeu? Gente, vocês estão ouvindo? Então, vocês estão falando que querem uma vila de Erudi, né? Então, a vila de Erudi é isso, entendeu? É num momento diferente, a pessoa tá fazendo um serviço de Kabbalat Shabbat. E aí, vai ficar aqui no fundo, entendeu? Uns fazem mais cedo, outros fazem mais tarde, tá bom? E aí, nesse caso, faz um pouco mais tarde e sai no áudio, né? Espero que vocês não se incomodem. É um fundinho interessante, eu acho. Eu vou tentar mudar na edição, mas se não conseguir,
Eu já trouxe a explicação, né? Então, bora voltando. Então, a galera fica longe de quem tava ali fazendo a rebelião. E aí, aqui vem, pense, como você pode demonstrar temor aos céus, fazendo escolhas sábias sobre suas amizades e influências, mesmo que signifique ir contra a maioria. Então, como que você pode fazer? A gente sabe que não tem como a gente, né, sair do mundo, ficar longe de todo mundo. A gente tem que se comunicar, tem que falar, tem que até ter uma certa relação. Mas como você pode dar aquela afastada? Como você pode escolher as suas amizades de uma forma de que você escolhe quem te influencia? É aquilo, é sobre você aprender a ser uma pessoa, né, que você vai falar: oi, tudo bom? Ah, tá chovendo, poxa, tá frio. Acabou o papo. Uma pessoa que você vai ficar mais tempo, que você vai conversar, você vai ter trocas ali profundas, né, interessantes. E a pessoa que você vai realmente conviver sempre, sempre, sempre. Então, assim, qual que é a diferença da pessoa de trocas interessantes da pessoa que você vai conviver sempre, sempre, sempre? A pessoa de trocas interessantes é ali no momento de uma conversa em grupo, né? Vocês estão falando sobre determinados assuntos, aí vocês vão ali trocar sobre aquele assunto. E a galera que você vai conviver mesmo, que é essa que você vai realmente mais parecer, é ela que vai realmente corromper os bons costumes ou corroborar, né? Tá ali junto pros seus bons costumes, tá bom? A moral, eu tenho que tomar cuidado com aquela conversa ali de trocas? Tem, com certeza. É interessante você saber com quem que você faz trocas, né? Mas, às vezes, você tem que fazer aquela troca ali rapidinho de 1 minuto, mas tenha em mente que essa pessoa não vai entrar na sua lista das pessoas realmente mais próximas, né, da qual você vai ter realmente ali a palavra dela, né, as conversas com ela vão ter um peso muito grande. Moraes, você tá dizendo que eu não tenho que andar com quem discorda de mim, que eu não tenho que... Nada disso. Já falei que onde tem 2 judeus tem quantas opiniões? Exatamente. Então, assim, essa questão de trocas, da pessoa falar diferente de você, trazer uma outra perspectiva, é muito importante, é muito interessante. A amizade é isso, tá bom? Não é concordar sempre, não é passar a mão na sua cabeça. Quem é teu amigo vai falar às vezes, pô, tá errado, tá fazendo um negócio, tudo bom? Né? Viajou, vamos. Então, assim, faz parte, tá bom? Claro, com todo respeito, lembrando, tem que saber falar com as outras pessoas, né? Enfim, vamos para a próxima pergunta ali. Como se fortalecer para evitar tocar nos pecados dos outros? Anote seus pensamentos. Eu acho válido trazer uma explicação nesse sentido. Como assim? Então, aqui entrando para aquela questão de você se afastar 100%. Essa questão de tocar nos pecados dos outros tem a ver, por exemplo, com Lashon Hará. Eu não sei se você sabe, mas Lashon Hará não é só você falar sobre outra pessoa, seja bem ou mal. No caso aqui, a gente está falando sobre atacando a imagem daquela pessoa, né? Então, é uma fala negativa, tá bom? Mesmo que ela seja verdade ou não, acabando com a reputação de outra pessoa, ela chorrará, tá bom? E aí não é só você falar que você é transgredindo. Se você tá participando daquela conversa, você está ouvindo, você tá ali, você está fazendo uma chorrará também. Então, como que eu me afasto desse pecado? Eu não toco nesse pecado. A pessoa falou, você pode interromper e falar, olha, eu não quero ouvir Lashon Hará, eu não concordo, pra mim Lashon Hará, eu não quero ouvir. Ou você pede com licença, eu não vou participar dessa conversa. E sai. Morar drasticamente assim? Sim, drasticamente assim. As consequências para Lashon Hará é muito, muito pesado, é muito complicado. Então, assim, é importante tratar com o devido temor essa situação, beleza? Por que, Morá? Porque senão você pode entrar na questão da rebeldia, da rebelião, né? A rebeldia, negócio que a gente já viu nessa paraxá que não dá certo. Nas outras paraxot também, né? Então, assim, a gente tá vindo ali... Nosso povo é uma benção. É bom que a gente aprende, né? Então, o que você vai anotar? Você vai anotar ali, você vai escrever os seus pensamentos com relação a isso. Então, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, essa estratégia de dizer, desculpa, eu não quero participar dessa conversa. Olha, precisa pedir desculpa não, tá? Que você tá certo em não querer transgredir. Então, com licença, ó, pra mim não dá, esse assunto não tá legal, tá bom? Tchau. E vai embora. Se eu falar, gente, não vamos fazer isso. Ela chorrará, se você tiver intimidade suficiente, fala, né? Ou só sai de perto também. Às vezes tem momento que dá pra gente sair, um grupão ali, umas pessoas, 2, 3 pessoas, com licença, e sai. Só vai embora, entendeu? Ah, mas às vezes é meu amigo, e como é que eu faço com meu amigo? Você alerta seu amigo, olha, isso é Lashon Hará, tudo bom? Eu faço. Às vezes a pessoa não se ligou, gente, às vezes a pessoa tá ali, porque assim, no Brasil é muito comum você fazer isso, às vezes a pessoa tem uma intenção boa por trás, mas a gente já viu nessa paraxá que a intenção, quer dizer...
intenção boa, né? Ela acha que é uma boa intenção, mas nunca é uma intenção boa se fazer Lashon Hara. A menos que você esteja indo para resolver o problema. Então, no caso, não vai ser num grupinho ali, principalmente vocês adolescentes, né? Um adulto chegar para falar uma pessoa mais velha. Não, vai para quem pode resolver, entendeu? Vai falar com o rabino, vai falar com os roshim, com os líderes, entendeu? Vai com quem pode resolver. Vai ficar falando sobre o assunto? Não vai resolver nada. Então, e tentar resolver de fato, não só falar por falar. Beleza? Beleza. E daí você vai anotar essas estratégias ali também. E outra coisa que você... eu pensei numa outra referência, pensei em uma outra coisa. Anota. Bora pra página 8. Qual que é o versículo escolhido? Números 16, 47 e 48. E Aarão tomou como Moshe havia dito, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e ele colocou o incenso e fez expiação pelo povo. Ele se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Momento tenso. Então, bora lá. Apesar da murmuração e rebelião, Moshe e Aarão agiram com amor e intercessão. Aarão arriscando a sua vida. Arriscando a vida assim, né? Tudo bom, eu vou até tirar essa parte aqui. Eu botei isso, mas assim... viajei, não acho que tá arriscando a vida de fato. Correu para deter a praga, intercedendo pelo povo que o desafiou. Isso reflete o caráter de Hashem. Como assim caráter de Hashem? A questão de misericórdia, que é em hebraico rahamim, eu tinha esquecido. E nos ensina a amar até quem nos fere. É fácil guardar ressentimento, mas a Torá nos chama a um amor que intercede e busca o bem do outro mesmo no erro. Pense, como você reage ao ser magoado? Você consegue agir com amor e intercessão como Aarão, em vez de guardar mágoas, demonstrando temor aos céus? O que isso mudaria, né, em suas relações? Eu acho que isso é mais fácil de responder. E sobre essa questão aqui, a gente pode lembrar o quê? Nessa paraxá, mais de uma vez, Aarão e Moshe, né, jogam seus rostos em terra e clamam por misericórdia. Porque, assim, a ousadia do povo era tão grande, era tamanha, que Hashem queria destruir. E Moshe e Aarão podia ficar, né, com raiva e falar, pode matar, tô nem aí. Mas não, foram lá clamar, assim, não faça isso, pelo amor. Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí, essa outra também, que Moshe, a praga começou, a galera morrendo, Moshe manda Aarão pegar o incenso e espiar pelo povo. Ele sai correndo espiando pelo povo. Imagina o desespero de Aarão tentando salvar Israel. Porque não sei se vocês sabem, Aarão era perseguidor da paz, tá bom? Então ele amava muito o nosso povo, Israel. Moshe era bem, com certeza também. Então assim, ele correu, né? Se desesperou com certeza. E ter feito isso exigiu um esforço da parte dele, né? Olha, eu acho que eu entendo o meu posicionamento nessa questão dele ter se arriscado, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem que ficar longe de quem tá pecando. Mas nesse caso ali, ele é o Kohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. Ele tá espiando, tá sempre espiando pelo povo, né? E ele foi fazer isso nesse momento. Então, assim, nos leva pra referência da Brit Hadashah. O que nós fazemos quando alguém nos magoa? A gente ora por aquela pessoa? É fácil orar pelos nossos amigos, né? E para aquela pessoa chatinha que nos persegue. E aí? A gente tem que amar essa pessoa também, né? Amar os que nos amam, até os goim, né? Até os ímpios fazem, né? Amar quem nos odeia. Mashiach fala sobre isso, né? Deixa eu ver a referência dessa situação. Peraí. Essa referência está em Lucas 6, 32 e 33, beleza? Beleza. Então, nós precisamos ser diferentes, precisamos ser como Aarão e Moshe, humildes, perseguidores da paz, e interceder pelas pessoas que estão nos incomodando também, né? Pelas pessoas que não vão muito com a nossa cara, beleza? Beleza. Responder essa é tranquilo. Morar, não deu tempo de responder, como que eu faço? Pode pausar o vídeo respondendo, tá bom? Fica a seu critério. Não, quero fazer depois com mais calma. Beleza também. Temor aos céus. Temor aos céus é muito importante, porque o que isso tem a ver, Morá? Como assim temor aos céus? A gente está falando de temer a Hashem, né? E com relação aos decretos, etc, tá bom? Então, quando a gente está falando de temor aos céus, estamos falando de temor a Hashem, tá bom? E aí chegamos na página 9, reflexões. Então temos 3 páginas de reflexões. E essa também, assim, é muito legal, ela é bem fácil. Eu vou ler, eu acho que eu não vou precisar explicar tanto. O título tá aqui, né?
A armadilha do nosso ego. A história de Korah nos mostra como o orgulho pode nos cegar. Ele achava que era melhor que Moshe e Aharon, mas a sua ambição o levou à rebelião contra a autoridade que Deus havia estabelecido. A humildade de Moshe, que sempre buscou a vontade de Hashem, nos ensina a confiar no plano de Deus e não em nós mesmos. Como assim? Eles dois, eles não queriam ser líderes, eles não escolheram, eles não decidiram por conta própria. Hashem os escolheu e ponto. Então ele fala assim, vamos ver quem que Hashem escolheu. Porque assim, tem que ter muita confiança em Hashem, né? Eu acredito, tem que ter muita confiança em Hashem para fazer esses testes, para falar, assim, que abra, que seja uma morte, uma coisa que aconteça, uma coisa inesperada, que o chão se abra e vocês morram se eu estiver certo, se eu fui escolhido por Hashem, né? E uma pessoa humilde fazer isso é porque, assim, realmente eles extrapolaram todos os limites, beleza? E aí vamos para refletir, vamos refletir sobre isso. Em que momento você sente o seu eu querendo ser o centro das atenções ou ter razão a todo custo? Pensa sobre isso. Como o orgulho pode nos impedir de ver a verdade ou de aceitar a orientação de quem nos quer bem? Pais, professores como exemplo ou líder, né? Então, às vezes a gente está querendo fazer uma coisa ou achando que é de uma forma e que essa forma vai dar certo, e nossa mãe tá falando, não vai. Eu uso muito com o meu irmão Davi, né, o exemplo do Davizinho, da Naomi, né, que eles são criancinhas, têm 2, 3 anos, agora, né, 3 e 4 anos, e aí eles estão fazendo uma coisa, estão brincando, estão correndo, a gente tá vendo que estão quase caindo, que vai dar errado, que, sabe, vai acabar chorando. E aí ele olha assim e fica assim, ai meu Deus, vai cair. Até ele percebe, né? E aí eu falo, então, tá vendo? E a criança não liga, tá nem aí, quer correr, bora. E aí eu falo pra ele, tá vendo? Eu tô falando pra você assim, sensado, porque assim como quando o Davizinho tá correndo, a Naomi tá correndo, você tá vendo que eles vão cair, que tá ali na cara, mas eles não estão vendo, é assim a situação que eu tô falando pra você agora. Então, não sei se ficou confuso, acho que não. Então, assim, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Morar não é fácil. Eu sei, não é fácil. Por isso que tem aqui a atividade para você parar, pensar, anotar, entendeu? Porque isso vai ficar gravado na sua memória e você vai ter um pouco mais de facilidade para lidar com esses momentos, entendeu? Beleza? Beleza. Como você pode praticar a humildade e honrar a liderança que Deus colocou na sua vida nessa semana? Pensa aí. Exemplo, não sei. Você pode escrever uma carta agradecendo sua mãe ou seu pai por serem ótimos pais. Você pode fazer uma oração, né, agradecendo a Hashem pelos pais maravilhosos que ele te deu. Fica aí o seu critério, pensa um pouquinho aí. E registra, tá bom? Anota, é importante anotar. Próximo, página 10. Gente, falta um pouquinho. Mas tá acabando. O poder das nossas companhias. Deus mandou o povo se afastar de Korah e seus seguidores, pois a rebelião é contagiosa, né? Nesse sentido ali que a gente já conversou sobre. Nem sempre é fácil se afastar de amigos ou grupos que fazem escolhas erradas ou causam contendas, pois há uma pressão para ser igual. Mas a Hashem nos ensina que escolher bem nossas companhias é vital para o nosso próprio caminho e para demonstrar temor aos céus. Então, como assim? Gente, falando de Torá, por exemplo, tem um grupo que tá ali, não quer sair para comer no restaurante locaché, ou, né, que vai na casa do fulano, mas o fulano não come caché, quer que coma churrasco, como é que vai ser? Fica no Guaraná, entendeu? Que é mais seguro, só ali no Guaraná para fazer presença. Então, assim, é importante a gente não pode, né, com medo de se indispor com alguém, colocar em risco, né, toda a nossa Torá, toda a nossa devoção a Hashem, cumprimento das mitzvot, beleza? Então, tem a ver com isso, tá bom? Reflita, há alguma influência na sua vida que te empurra para longe das escolhas de Deus? Então, aqui a gente está saindo desse âmbito, né, de liderança e entrando para o lado da escolha da vida, né? Essa situação de você se afastar porque a Hashem mandou, porque a pessoa está descumprindo uma mitzvah muito importante, como é o caso de rebelião, tá bom? É importante lembrar que Korah, ele levou uma galera, assim, alto escalão, não era uma galera ignorante que não conhecia, eram líderes, era uma galera importante. Como que ele convenceu essa galera, gente? Os argumentos eram válidos, entendeu?
Como assim, válidos? Ele não falou uma coisa sem eira nem beira, uma coisa sem pé nem cabeça. Fazia um pouquinho de sentido, entendeu? Mas qual que era a real intenção por trás? Qual que era o que eles estavam fazendo de fato, né? Assim como a Haftarah, ao mudar, né, a liderança que a Hashem instituiu para ter um rei, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, não, Hashem, nós temos uma ideia melhor do que a sua. Socorro. Tá vendo como quando a gente fala fica pior? Mas enfim, eu quero um rei, igual às outras nações. Olha o olho tremendo. Socorro, né? E aí, ficar perto desse povo, complicado, que você pode acabar corrompendo os seus ideais, suas ideologias. Então é importante tomar cuidado. Minhas ideologias não devem ser questionadas? Com certeza, devem ser questionadas, mas devem sempre, em todo tempo, estar pautadas na Torá, nos mandamentos. Tanto que na nossa Haftarah, nós falaremos sobre isso, né? A Hashem permite que eles tenham um líder, porém, esse líder tem que estar limitado à Torá. Ele tem que estar ali de acordo com as regras da Torá. Ele não vai ser o que ele decidir, ponto, acabou. Vai ser o que ele decidir, ponto, acabou, que não tiver interferindo na Torá, nos mandamentos, beleza? Isso é muito importante. Tá bom? Já adiantei um pouquinho da página da Haftarah. Qual a dificuldade de se afastar ou de dizer não nessas situações? Que escolhas você pode fazer esta semana para ter companhias que te aproximem de Hashem e de um bom caminho? Exemplo, convidar aí o seu amigo, a pessoa que está próxima a você, a responder esses questionários em conjunto, conversa ali, estuda dois, né? É muito legal, é muito importante. Quem for gêmeos aí tá na vantagem, que tiver um gêmeo aí, que a pessoa vive o mesmo que você, é bem legal, e vocês com certeza têm opiniões muito diferentes. E aí vocês querem cada um agregar mais um amigo, muito melhor ainda. Respondam esses questionários em conjunto e vocês terão uma opinião diferente sobre tudo. E é interessante. Então, por que questionarem os meus pensamentos, os meus elogios, o que eu acredito é bom? Porque eu consigo pensar para defender, eu vou ali ler, eu vou ali entender porque a Morá fala tanto de referências e de contextualizar essas referências para você entender o que você está falando, o que você acredita, o que é. E quando você vai defender, quando alguém te questiona, você vai responder, você explica de um jeito diferente, você entende mais o porquê que você está fazendo aquilo e você chega a uma boa conclusão, tá bom? O estudo da Torá, ela não tá limitada do jeito que a gente está fazendo aqui, nem só a leitura, a gente tem comentários dos nossos sábios, a gente tem discussões entre os comentários, que acontece muito no Rumash-Krutnik. Maravilhoso. Então, um sábio contrapondo o outro, né, questionando o outro e unindo essas duas visões em alguma instância. Então, assim, questionamentos são muito bem-vindos, tá bom? Principalmente pra gente estar fazendo a coisa certa, é bom dessa situação de questionar. Beleza? Reflita, anote, registre, registrar é muito importante. Vamos para a próxima página. A próxima página é Haftarah e conexões. Fé que vence o medo e o chamado à obediência. Então, a nossa Haftarah, a nossa porção dos profetas, está em 1 Samuel, versículo 2, do 14 ao 12, 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que falei certo. 2 nada, gente. É 11, viajei. De onde eu tirei que era 2? Gente, é que esse número é esquisito, né? Nossa, morar viajou. Bora lá. Haftarah 11. Eu fiquei na dúvida, hein? Enfim. Haftarah 11, do 14 ao 12, 22. O pedido por um rei. Então, aqui tem um textinho falando sobre o que eu já falei com vocês, tá bom? Sobre a Haftarah. Então, eu vou ler aqui o final e a perguntinha, tá bom? Esta passagem se conecta profundamente com a Parashá Korah. Em Korah vemos a rebelião contra a liderança que Deus instituiu, como Moshe Aharon. E na Haftarah, o povo também questiona e rejeita a forma de governo de Deus que Deus havia estabelecido para eles. Em ambos os casos, vemos as consequências de não aceitar a autoridade e a ordem de Hashem, mas também a graça dele em nos guiar mesmo em nossas escolhas. Como as lições da Parashá e da Haftarah dessa semana te desafiam a respeitar e honrar a autoridade que Deus estabeleceu em sua vida. Como o livre-arbítrio e a bondade de Hashem te motivam a obedecê-lo com um coração sincero, mesmo quando suas vontades são diferentes. Então, Morá, de onde que vem esse questionamento? Bora lá. Esse questionamento vem
da situação daqui de ter um livre-arbítrio, então o povo escolheu, mas é um livre-arbítrio limitado, a Torá, como sempre, né? Ah, mas se eu escolher não cumprir a Torá, tudo bem, mas você vai ter consequências, como sempre, todas as escolhas, né? Toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. E aqui a gente vai abordar essa situação de um livre-arbítrio condicionado nesse sentido, de que tem o rei, beleza, se vocês têm livre-arbítrio de escolher o rei, eu vou deixar ter o rei, mas ele tem que respeitar a Torá. Como que isso tem na sua vida? Quais são os desafios, né? A Morat se perdeu, socorro. Então, bora lá, a Morat tinha se perdido porque eu vi uma repartição errada aqui no arquivo. Mas bora lá, por que a Morá colocou isso? Qual que é a intenção desse sentido? De mostrar o livre-arbítrio, como já falei, mas também a situação da graça de Hashem, da misericórdia de Hashem. Muitos dizem que o Velho Testamento, né, a Torá, o Taná, Hashem é muito ferro e fogo, e na Brit Hadashah que tem a graça, a bondade, né? Já falamos que não, né? Yeshua mesmo diz, pensou, pecou. Tá mais complicado do que a questão da Torá, porque a Torá você tem que executar, apesar de que você pensa ali, os órgãos, né, comete pecado, mas, né, uma questão profunda dentro dessa frase. E aí Hashem é muito misericordioso, ele age com graça com a gente o tempo todo, né? Então, como aconteceu várias vezes no nosso Parashá, nas Parashut passada, eu achei interessante trazer essa situação para vocês, né? E daí, como as lições da Parashá te desafiam a respeitar e honrar a autoridade de Deus, como a autoridade que Deus estabelece na sua vida, como o livre-arbítrio e a bondade de Hashem te motivam a obedecê-lo com um coração sincero, mesmo quando suas vontades são diferentes. Então, como te motiva Hashem podendo te obrigar a servi-lo, mas ele não faz isso? Como que se a questão do livre-arbítrio é para você? Anota, diz, escreve ali. Eu queria saber a resposta de todo mundo, mas impossível. Dos meus alunos eu consigo conversar com eles sobre presenciais, né? Eu acho interessante. Qual que é a sua opinião com relação a essa questão do livre-arbítrio, né? Eu acho interessante escrever isso também ali nessa página. Próxima página, tá acabando. Conexão com a minha semana. Então, a sua jornada com a Parashá. Cada Parashá é uma viagem. Nessa semana exploramos a Parashá Korah e suas lições sobre a autoridade, humildade e o poder do amor. Reflita, qual foi a maior descoberta ou lição mais importante que você tirou do estudo da Parashá Korah essa semana? Então anota ali o que você achou mais importante, Nossa, meu Deus, isso aqui foi muito legal pra mim, eu gostei muito. Como essa Parashá fala sobre algo que você está vivendo ou pensando em sua própria vida ou passando em sua própria vida hoje. Registre aqui suas reflexões e descobertas. Meu compromisso para esta semana. Então, aqui é uma parte que você vai se comprometer a fazer alguma coisa para essa semana. A Torá não é apenas para ler, mas para viver. Pensando em tudo que aprendemos com a Parashá, reflita. Qual é uma atitude ou escolha específica que você vai tentar fazer de forma diferente essa semana? Baseado nas lições de Korah sobre o ego, respeito à autoridade, às companhias ou amor ao próximo. Então, você vai escolher uma dessas situações e vai pegar ali, não, eu quero fazer isso referente a isso nessa semana. Então, você vai escolher uma situação para você mudar, para você se preocupar nessa semana. Escreva uma pequena oração pedindo a Hashem para te ajudar a viver essa lição em seu dia a dia. Registre aqui o seu comprometimento e oração. Lembrando, né, que a gente não pode fazer juramento, então bota ali o Blined, entendeu? Tenta fazer também, né? Porque tem um Blined que você não vai fazer. Mas coloca o Blined para não virar uma promessa, pelo amor de Deus. Escolhe uma situação e tenta mudar isso nesta semana. Vamos para... Qual página é essa? 15. Página 15. Ahavat Israel, né? O amor ao próximo e tal. A referência, eu não coloquei a referência certa. A referência que eu botei aqui foi em Judaizum 11. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e caíram no erro de Balaão por amor ao ganho e pereceram na rebelião de Korah. Morá, como assim? Vou explicar essa página só um instante. Bora lá. Essa página aqui geralmente é uma conexão com a
Brit Hadashah, tá? Renovação da aliança. E aí vai ter um desafio e alguma coisa para você anotar aqui. Então, um versículo relacionado com a Brit Hadashah e uma explicaçãozinha. Você presta atenção. Esses versículos, então, você vai ler essa referência completa, tá bom? Eu separei um versículozinho aqui, mas você lê toda a referência. Esses versículos nos lembram do perigo de seguir o caminho de Cora, um espírito de rebelião, murmuração e desrespeito à autoridade que Deus estabeleceu. Esse caminho não traz vida, mas leva à destruição. Autoexplicativo, né? Então, ali a gente fala ali, veio no espírito de Eliarro, né? De Elias, Eliseu. Elias, pensei que eu tinha ouvido. Tá? É só o Orochi chegar que eu esqueço tudo que eu sei. Socorro. E aí, no espírito de Elias. Como assim? Então fez o que Elias fazia. Tava ali parecido, semelhante. Então, no espírito de Cora fazia o que Cora fazia. Rasvechavam, né? Fujam. Como você e os seus amigos podem ajudar mutuamente a evitar o caminho de Cora e a manter um coração fiel, humilde, unido, fortalecendo a Ahavat Israel, o amor ao próximo, o amor a Israel, o amor ao nosso povo. Como? Como que vocês e seus amigos podem fazer isso? Anota. Exemplo. Ter ali um respeito mútuo pela liderança, pelos seus professores, repensar, usar essas estratégias que nós falamos aqui no caderno, né? Num grupo, porque se você tem um grupo agindo de um jeito, você vai mudar as pessoas que estão ao redor. E daí seu amigo tem outro amigo, então ele vai mudar esse outro amigo. Quando você vê, tá todo mundo ali seguindo o caminho de Moshe e Aharon. Como assim? Moshe sendo humilde, Aharon perseguindo a paz, entendeu? Ali trazendo a Shalom Bait, a Shalom, né, a galera toda. Como assim Shalom Bait? Morar, paz no lar, beleza? Shalom Bait também tem a ver com a paz entre marido e mulher, mas Shalom Bait tem a paz no lar no geral, tá bom? Então, você e seus amigos fazendo isso entre vocês e levando esse mesmo ensinamento para outras crianças, para outros amigos, tá todo mundo respeitando as lideranças que a Hashem instituiu, inclusive os pais, né, que a gente já abordou aqui, que é uma liderança que a Hashem instituiu. E esse tem a ver com o desafio, né, e o outro quadradinho aqui tá o desafio. Viver o temor aos céus significa mais do que evitar o mal. O mal significa escolher ativamente o bem. Significa amar tanto a Deus quanto ao nosso próximo, buscando a paz e a unidade. Isso se manifesta em nossas vidas, atitude e em como honramos as autoridades e aqueles que Deus colocou em nossas vidas. O que significa para você demonstrar Ahavat Israel ao escolher humildade, o respeito à autoridade e à unidade nesta semana. Como você pode aplicar isso em suas interações diárias? A Morá já deu uma dica, né, grandiosíssima, valiosíssima. Mas o que significa para você isso? Como assim, Morá, Ahavat Israel? É isso, a situação de se respeitar o próximo, de você pensar no próximo. Já vimos que a atitude de uma família, de uma pessoa, ou de 3 homens ali com outros homens vai modificar a vida de todo mundo tá ali ao redor. Os 2 filhos de Cora, eles foram ativamente contra, eles se afastaram. Então, assim, quando você fala da família, de amor ao próximo, de estar em comunhão, como já falamos, referência da Brit Hadashah, que qual que é o caminho que os rebeldes fazem? Começam a se afastar. Então, qual que é o oposto nesse sentido? Que é a Ahavat Israel para você? Anota ali. O que é a Ahavat Israel para você, Roxa? Amor ao próximo. Amor ao próximo respeitar, ver se o próximo precisa de um ombro amigo, se precisa de alguma ajuda relacionado a algumas áreas da vida. Você também ser um bom ouvinte. Tudo que está ali, pelo menos esses aspectos estão perto ali do que é o amor ao próximo. Beleza. E conectado com a nossa Paraxá, se você ama o seu líder, Moshe Rabbeinu, Aharon, você imagina que ele não vai decidir por conta própria que ele vai ser o rei e isso acabou. Visto que desde sempre ele consulta a Hashem para tudo. Então, como que você, a Cora usaria ali o amor ao próximo nesse sentido? Conversaria com Aharon, com o Moshe Rabbeinu, explicaria o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Com certeza essa situação teria sido completamente diferente. Mas a gente sabe que a intenção dele não era resolver nada, ele só queria confusão, só queria, né, o lugar de Moshe Rabbeinu. E aí a última, acabamos. Meu Deus, tô falando pra caramba. Desdobrando dimensões.
Nessa parte aqui, às vezes vai ter uma coisa cabalística, às vezes não. Então, nessa não é uma coisa cabalística. Eu vou deixar vocês lerem, mas aqui tem a conexão com tudo. Das conexão tudo da Parashá inteira. Então, tanto Brit Hadashah quanto Haftarah e a Torá. Então, vamos lá. Desdobrando a Parashá Korah, vemos suas verdades em toda a Bíblia. Então, na Torá, nos profetas e na Brit Hadashah. Então, onde está isso? A autoridade de Hashem e o perigo da rebelião. A rebelião de Korah contra Moshe foi, na verdade, contra Deus. O ego cega o temor aos céus. Honrar a autoridade que Deus estabeleceu é essencial. Então, a conexão com a Haftarah. Na Haftarah, o povo rejeita Samuel, o líder de Deus, pedindo um rei. Isso ecoa a rebelião de Korah contra a vontade de Deus. Então, tá ali no mesmo nível. Conexão com a Brit Hadashah. Submissão à autoridade. Então, você vai procurar essa referência em Romanos 13, do 1 ao 7, Hebreus 13, 17. Esses livros reforçam que toda autoridade vem de Deus. Morar, mas eu sou de direita e a autoridade está de esquerda. Tudo bom? Você confia que é Hashem guia o mundo? Que é Hashem guia as situações que estão acontecendo? Lembra que a gente falou sobre as profecias da Haftarah, que elas são para hoje e para o futuro? Muita coisa precisa acontecer para Mashiach vir. E algumas coisas que vão contra o que nós queríamos. Então, um líder que não vai ser aí a favor da Torá. E aí? Você faz melhor do que Hashem? Hasvechalo, já aprendemos que não é assim que funciona. Então, assim, vem de Deus e é isso aí. O caminho de Korah, Judas 1, 11. Judas adverte contra o caminho de Korah, um espírito de rebelião e autoexaltação. Socorro Deus, né? Então, esse é o Judas que traiu Yeshua? Não, tem mais de um Judas, beleza? É aquele meme que o pessoal fez, né? Aí, voltando no tempo, falando com Mashiach. Judas vai te trair. Mas você fala, qual Judas? A pessoa fica assim. Tinha dois? Como assim? Fala da Brit Hadashah. Fugindo de contenda, 2 Timóteo 2,16. Timóteo é um livro muito bom, tá? Para vocês lerem. Se der tudo certo, a Mara faz um pouquinho sobre. Rav Shaul nos lembra de evitar discussões inúteis que geram impiedade. Então, aquele negócio de tomar cuidado com o que você fala, com o que você escuta. Cuidado ali de não estar na roda dos escarnecedores, que muitas das vezes são pessoas que eram para ser tzadikim, né? Escarnecendo, indo contra, jogando o nome da Torá na lama. Beleza? Beleza, meu Deus, vai dar 40 minutos que a Mara tá falando. Para finalizar... Não, o poder da intercessão e o caráter de Hashem, já falamos sobre isso. Aqui vai ter um resuminho, uma explicação melhor com mais referências, beleza? Como, por exemplo, conectando a vara de Aharon com a vida em Yeshua. Então tá em Yohanan, João 15, do 1 ao 7. Morar, como assim? Como assim? É uma conexão entre o fato da vara que floresceu ter a ver com o madeiro, com a cruz, depende da interpretação que você segue. Que da mesma forma que a vara de Aharon, que floresceu, ela demonstrou, né? Ficou ali um atestado de que Hashem estava com ele, que Hashem escolheu a tribo de Levi, escolheu Aharon e não os outros. A cruz traz pra gente, né? O madeiro traz pra gente a vida. Então, a morte de Yeshua no madeiro traz vida em que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, né? Da glória de Deus. E aí... a gente tem a morte de Yeshua para trazer ali o intercessor, uma pessoa, o sacrifício, é isso. Assim como Aharon foi lá entre os vivos e os mortos, venceu o sacrifício para a galera, ficou ali e acabou com a praga, a morte de Yeshua também. Então nós temos um intercessor, o nosso Kohen Gadol, como referência que vocês viram na semana passada, beleza? Então amar e orar pelos perseguidores, Mateus 5,44. Então como Aharon e Moshe fizeram isso várias vezes na nossa paraxá. E aí, desdobrando em sua vida para a gente fechar. As lições de Korah e suas conexões por toda a Bíblia nos desafiam. Como você pode aplicar o temor aos céus para honrar as autoridades na sua vida? O que você fará para se afastar das influências que promovem contenda? E como pode escolher o amor e intercessão, mesmo por aqueles que te desagradam, refletindo o caráter de Hashem em suas ações e orações esta semana? Então, como que você vai fazer isso? Anota ali. Murá, eu já anotei várias vezes. Por que eu tenho que anotar de novo? Porque aqui é um compilado, um resumão. Beleza? Beleza. É isso. Falei pouco, graças a Deus. Sem cortes, não, zero condições de cortar. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. O computador me abandonou, voltou. Que vocês tenham aprendido, entendido que tenha sido proveitoso, pelo menos para as mamães, com certeza vai ser.
tá bom? Shabbat Shalom, que seja um Shabbat muito abençoado. Rodas Tov, as 3 semanas estão chegando. Não sei se eu vou conseguir fazer vídeo hoje sobre o assunto, mas eu vou tentar fazer. Já tem vídeo no canal sobre o assunto também, tá bom? Vou botar um link aqui embaixo para vocês já assistirem. Mês de Tammuz é um mês tenso, nada de fazer algo que coloca a sua vida em risco. A Morá já falou no short. E espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula que a Morá é assim mesmo, a Morá fala muito. Eu falei até que pouco, que na aula lá eu dou o mesmo tempo de Shu do Rav. O Rav tá dando umas 3 horas de Shu, né? Lá embaixo umas 3 horas da Morá falando. É legal, eu tenho certeza, tá? Eu juro que é legal. Porque as crianças ficam, as crianças não dormem. Se ela dormisse, acho que, né, durante a aula, acho que não tava legal. Lemos bastante comentários, bastante referências. Eu separei mais referências e acabei não lendo, porque senão ia demorar demais. Mas, basicamente, é isso que a Morá falou. Se você quer o caderno, manda mensagem pra Morá no Instagram, que a Morá envia o caderno pra você. E quem já tá na lista de transmissão, que foram os primeiros a receber ajudar, né, na mudança desse caderno, vai receber junto com o link deste vídeo. É isso, shalom, shalom, Shabbat shalom.